David, você pode só colocar a apresentação aqui depois que tiver ok, não agora. (14h01). Estamos começando o nosso workshop de mobilidade dentro do programa Colmeia, aqui do Parque Tecnológico São José dos Campos. Gostaria de agradecer a participação e a presença de todos aqui com a gente. Teremos uma agenda bastante intensa ao longo do dia, da tarde nossa aqui, e nós vamos passar por uma apresentação que vai ser o nosso guia aqui de introdução do nosso workshop. Está sendo transmitido pelo YouTube, tem um chat disponível, dúvidas, comentários, a nossa equipe está junto com a gente aqui acompanhando. Por favor, vamos só projetar aqui. Obrigado. Vamos lá. Então, esse aqui é o segundo workshop do ano no nosso programa Colmeia, né? Ele é um programa de integração universidade-empresa. Nós vamos falar que fecha as atividades do ano do Colmeia em relação às transmissões aqui online. Então, antes de tudo, temos uma série de agradecimentos aqui importantes a serem feitos. Do ponto de vista institucional, a Prefeitura de São José dos Campos, aqui hoje representada pela Secretaria de Mobilidade, e o nosso secretário, Paulo Guimarães, online aqui com a gente também. A Fundação Toyota, o Toyota Mobility Foundation, aqui representado pelo William Chenikoff, também online com a gente. Fundação Getúlio Vargas, representada pela apresentação do professor Ciro Biderman, já ele entrará aqui conosco. E a Patrícia Mello, que trabalhou ao longo do ano todo, desde o ano passado, também com a gente aqui. Ainda do ponto de vista institucional, a Inovact, uma empresa aqui residente e parceira do Parque Tecnológico em diversas ações, né, e em especial mobilidade nesse momento. A Bind é uma empresa de aplicativos de carona, que nós também estamos conversando aí nos últimos tempos com eles, né, faz parte do nosso projeto, e aqui representada pelo Leonardo Libori. E SAE Brasil, né, o grupo da Sociedade de Engenheiros Automotivos, que está cada vez mais próximo aí também do tema mobilidade. Hoje aqui com a gente, online, representado pelo Agenir, e também com a participação, né, próximo no dia a dia, o André Gasparotti, sempre junto com a gente. Também um agradecimento a todo mundo que está online, que se inscreveu e que acompanhou com a gente e que acompanhará futuramente. Então, muitos aqui com a gente, sempre bem-vindos, inclusive a interagir com a gente aqui. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Então, sobre a nossa agenda de hoje, né, são aproximadamente 2 horas, nós vamos procurar nos atentar aí a esses tempos, pode ter uma pequena variação, mas então, uma 2020, então o Brasil aparentemente vai fechar a 12ª posição mundial da economia, então mais um fator aí para a gente ter um incentivo de desenvolver inovação, que pode ser um caminho que vai ajudar a gente a ter melhores números aí nos próximos anos. Aqui uma referência histórica, né? Se a gente olhar o Brasil, como a gente comentou, né? A gente chegou a ser a 5ª economia do mundo, devemos fechar o ano com 12º, reforçando o incentivo para inovação, que é um caminho que não é sozinho que vai resolver, mas é um componente importante para ajudar a gente a ampliar a nossa economia e a nossa relação com o restante do mundo, do ponto de vista de novos produtos, novos serviços. Aqui, um outro ponto, né, sobre o indicador, né, de inovação, aquele que nós vimos que nós estamos este ano em 62º, se a gente olhar a posição histórica, né, desde os últimos 7, 8 anos aproximadamente, os 5 primeiros são praticamente sempre os mesmos, com pequenas alterações, e o Brasil
se mantém lá embaixo, né? Então, fica o convite aqui, quanto mais a gente puder colaborar, trabalhar junto e dar exemplo, a gente colabora para ajudar a melhorar esses números. E, coincidentemente, esses 5 países, eles estão sempre também próximos, né, das maiores economias. Então, como é que a gente pode fazer, né, para fomentar a inovação? Já mencionamos um pouco aqui como é que são os possíveis caminhos. Um deles, e que vai ser muito abordado aqui, é a tríplice hélice, academia, empresa e governo trabalhando junto. E é exatamente, inclusive, o que está na nossa tela. O governo aqui representado pela prefeitura, o Paulo Guimarães, empresa, neste momento aqui, a Toyota, e academia, a gente tem a Fundação Getúlio Vargas e a Unesp online aqui com a gente, né? Então, é isso que a gente quer falar ao longo do workshop, e, obviamente, focado no assunto mobilidade, vocês vão ver o que está acontecendo em São José dos Campos, os nossos desafios e oportunidades para os próximos anos, aqui no PAR, como é que a gente está trabalhando junto. E, antes de passar a palavra ao nosso secretário, né, o senhor Paulo Guimarães, reforço o convite para a gente trabalhar junto, a gente está à disposição de vocês, logo mais a gente passa os nossos contatos também. Obrigado a todos. Paulo, vou passar a palavra, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde a todos, prazer estar aqui participando desse evento. O professor Ciro, que está sendo aí meu parceiro, meu principal parceiro aí no desenvolvimento das políticas públicas de mobilidade, no campo da inovação, e acho que a gente está tendo uma oportunidade muito grande, né? E aí já aproveito para dar as boas-vindas e parabenizar a todos aí pelos projetos. A gente está tendo uma oportunidade muito grande de juntar aquilo que é de mais moderno, de mais inovador no ambiente acadêmico, mas com aplicabilidade. E São José dos Campos é um ambiente que proporciona isso, por vários motivos, né? A gente tem aqui, primeiro, uma equipe de gestão que olha para frente, né? A gente é liderado aí pelo prefeito Felício, né? E por mais 4 anos aí vamos ter essa locomotiva à nossa frente que puxa a inovação, puxa o pensar diferente, desafia aquilo que é comum, né? Isso é importante para o ambiente de inovação. São José tem um tamanho muito interessante, né? São José tem uma localização privilegiada, né, no eixo Rio-São Paulo, e hoje, com mais ou menos aí 750 mil habitantes e uma boa gestão, inclusive dos recursos públicos, a gente tem condição de implementar soluções inovadoras que são pensadas na academia, mas que realmente têm aí a intenção de resolver a vida do cidadão. Como é que a gente está olhando para a mobilidade na cidade daqui para frente e num futuro bem próximo? Tem algumas coisas que vão trazendo base para a gente desenvolver um ambiente inovador, principalmente na mobilidade, que é uma coisa que tem se alternado, né, tem mudado, né, se transformado de uma maneira muito rápida, e a mobilidade acaba sendo esse grande indutor aí de inovação para vários campos de atuação no município. Para vocês terem uma ideia, né, eu vou usar aqui um exemplo da Uber. A Uber ela começou a operar em São José dos Campos em novembro de 2016. Então, ela não existia em novembro de 2016, operando na cidade, e aí surgiu aí operando, está fazendo aí 4 anos de operação. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a gente sempre teve o nosso principal modelo de mobilidade ancorado no transporte coletivo, nos ônibus, né? E aí, eu vou falar números pré-pandemia, todo o sistema de ônibus, né, com 390 ônibus, né, 1.800 trabalhadores, né, transportando aí 300 mil passageiros por dia, tinha um faturamento, uma arrecadação, né, que é o valor da passagem que as pessoas pagam, que sustenta todo esse sistema, da ordem de 15 milhões mês. E agora, né, isso se reduziu, né, a gente está aí com mais ou menos 11 milhões de reais mês em faturamento, que é o que está custando o sistema. A gente está numa luta para manter essa conta equilibrada, mas só a 99, que é uma das empresas operadoras credenciadas aqui no município, ela sozinha fez de faturamento em novembro, aqui em São José dos Campos, 11 milhões de reais. Então, uma coisa que não existia antes, né, e se a gente somar isso à Uber, né, que também tem um market share forte aqui na cidade de transporte por aplicativos, né, a gente tem a Garupa, a Zoom, que são outros aplicativos que já estão credenciados funcionando aqui, a gente supera, né, em faturamento o transporte coletivo que sempre moveu a cidade. Então, a gente precisa reagir muito rápido. E a gente está criando elementos, né, no novo modelo de mobilidade que a gente possa reagir a essa evolução.
Os modelos de transporte público sempre foram muito quadrados, os contratos de concessão muito engessados, e a gente está nesse exercício aí, e acho que a gente está sendo muito feliz nessa parceria com a Fundação Getúlio Vargas de construir um modelo inovador, não só inovador no modelo operacional, com conceitos sobre demanda, enfim, com todas essas tecnologias que são agregadas, mas inovador também sobre o modelo de governança, a governança institucional, o modelo de tratativa, o modelo jurídico, o modelo econômico que está sendo adotado para esse novo processo de concessão. A gente está agora, no ano que vem, finalizando os atuais contratos de concessão, e aí a gente parte para a implementação desse novo modelo. E a cidade foi se preparando para isso ao longo do tempo. Isso vem já de um histórico da cidade de inovações, enfim, de desafios. A gente tem aqui o Parque Tecnológico, hoje, na minha opinião, acho que na opinião de todos, é o mais bem estruturado do Brasil, aqui tem mais capacidade inclusive de ampliação, de evolução e de gerar esses dividendos sociais para a região. Então, o Parque Tecnológico é um grande diferencial e a gente está acreditando muito, quando o prefeito Eduardo Cury implementou o Parque Tecnológico aqui, a gente já passou por algumas viradas de chave, vamos dizer assim, novas eras sendo implementadas aqui na cidade. O Parque Tecnológico marcou isso, e eu acredito muito que o novo modelo de mobilidade vai ser um novo marco para a história da cidade. A cidade vem se preparando, Tem alguns conceitos que estão sendo praticados que não dizem respeito exatamente à política de mobilidade, mas uma política de cidade, que prepara a cidade para uma boa mobilidade. Então, existe um conceito, até uma teoria já um pouco mais antiga, da década de 80, surgiu lá na Itália, que é o quilômetro zero. Com a pandemia, isso foi reforçado. Então, lá no nosso plano diretor, que foi aprovado nessa gestão, a gente já implementou o conceito de centralidades, que é você criar ambientes, ou regiões que são sustentáveis do ponto de vista de cidade, de sociedade. Você tem ali comércio, serviço, emprego, educação, tudo aquilo agregado em uma área para poder reduzir a mobilidade. Por incrível que pareça, a melhor mobilidade é a não mobilidade, você reduzir a necessidade dos deslocamentos. E a cidade tem trabalhado isso. Então, acho que um conceito que a gente traz do planejamento urbano e que está reforçando toda essa questão de transporte público é o desenvolvimento das centralidades. A gente tem um outro elemento que está surgindo muito fortemente aqui na região, que é a hipertecnologia, a indústria 4.0. Isso tem ajudado bastante a gente gerar soluções de quebra de paradigma. Os empresários, e a gente falou da tripla hélice, a academia, o poder público e as empresas, hoje esse conceito tem sido muito reforçado e eu tenho um sentimento muito grande que, e aí usando de novo o exemplo do Parque Tecnológico, cada vez mais a gente está atraindo empresas, e mais do que isso, as empresas são formadas por pessoas com essa mentalidade, que é fazer um investimento de capital naquilo que gera resultado rápido, mas que também gera resultado significativo, não só do ponto de vista da utilização de um serviço, de um produto, mas que ele gere um impacto social positivo, ou seja, que ele faça sentido para as pessoas. A gente está cada vez mais deixando de ter produtos, serviços que, teoricamente, são supérfluos, mesmo aqueles que são ligados a entretenimento, trazem consigo uma carga de significado social que faz sentido para a sociedade. Eu acho que, hoje em dia, não tem nenhuma empresa que produza um serviço ou produto que não precise carregar nessa produção, nessa concepção, o conceito de significado social, de entregar alguma coisa, de deixar algum legado para a sociedade. Então, quando a gente tem essas coisas juntas, a gente começa a perceber, e aí eu sou nascido e criado aqui em São José, eu sempre puxo a sardinha aqui para a cidade, porque é a cidade que eu amo, é a cidade que eu vivo, é a cidade que eu ajudo a construir, o conceito de cidade-estado. Não aquele conceito da Europa antiga, de ter uma independência, e que a gente vai aqui se revoltar e se libertar do governo federal, do governo estadual. Mas São José tem exercitado muito isso, e isso no pensamento das pessoas que vivem em São José, do modelo de cidade-estado, que é a cidade que vai adquirindo a sua própria independência nas suas ações. A gente depende muito pouco, graças a Deus e graças às boas gestões que vieram ao longo do tempo, durante as últimas décadas aqui em São José, mas a gente depende muito pouco de governo federal e de governo estadual. E, ao contrário,
São José cada vez mais tem se colocado aqui como um polo de soluções, né, de projetos revolucionários que servem de modelo, tanto para o Estado quanto para o Brasil, né, e até ouso falar que esse novo processo de mobilidade que a gente está construindo vai servir de exemplo para fora do Brasil, inclusive, porque realmente a gente está tratando de algo muito inovador, que se fala muito, mas que realmente a gente viu nada concreto acontecendo. E aí, nesse sentido, né, tem algumas ações que foram realizadas aqui em São José e que já foram exportadas para fora. A própria regulamentação dos transportes por aplicativos foi usada como modelo. São José foi a primeira cidade no Brasil a regulamentar com sucesso o transporte por aplicativo. Eu digo com sucesso porque São Paulo já tinha feito regulamentação, outras cidades já tinham feito regulamentações, mas não conseguiram implementar em sua totalidade. São José conseguiu criar uma regra que foi 100% implementada. E a partir disso, até alguns desdobramentos aí referenciais, né? Ou seja, muita gente copiou o que aconteceu aqui em São José. Isso aconteceu também com o transporte por aplicativo para deficientes. O nosso transporte de deficientes, o porta a porta, né, um serviço chamado Acesso, que a gente tinha aqui, foi transformado num serviço chamado Acesso Já, onde a gente aplicou a tecnologia do transporte sob demanda e hoje, com o mesmo valor gasto, né, esse serviço custa para a gente aí mais ou menos uns 400 mil reais por mês. Com esse mesmo valor, a gente quase triplicou o número de atendimentos, quase triplicou a quantidade de pessoas atendidas e deu muito mais transparência para o processo, muito mais controle, muito mais economia para os cofres públicos. E nesse sentido, né, o sentido inovador, o sentido de São José ser protagonista, acho que a notícia mais recente que a gente tem é da municipalização do aeroporto. Eu acho que também é uma grande virada, né, e eu estou usando assim, o gancho da mobilidade, que é a minha área, para falar do novo sistema de transporte público, novo sistema de transporte terrestre, mas junto com esse sistema, e acho que o Felício sempre fala isso, né? Para quem trabalha bastante, a sorte vem e ajuda. Vai casar, né, com tudo que aconteceu no processo de concepção do novo sistema de transporte público da cidade, e a gente está com a expectativa que ele entre em operação no meio do ano que vem, vai ser justamente quando se finalizam os estudos para a concessão da operação do aeroporto de São José. Então, tudo vem convergindo para que o ano de 2021 aqui em São José seja uma grande virada da mobilidade, né, do transporte terrestre e do transporte aéreo. E eu vi que na programação a gente vai ouvir um pouco também sobre o transporte urbano aéreo, que é algo, né, a gente tem aqui a Embraer sediada em São José dos Campos também, a Embraer X, que tem produzido bastante estudo nesse sentido do transporte aéreo urbano. Eu acho que a gente vai acabar convergindo aí para aquilo que a gente via em filme, né, aquilo que a gente via em sonho, 2021, começar a ver essas pontinhas de realidade surgindo aqui em São José dos Campos. Um outro projeto inovador, que também sai do papel em 2021 e que compõe o modelo de transporte da cidade, né, o modelo de mobilidade, é a Linha Verde. A gente já está com a obra em andamento, já estamos com veículos, até aqui atrás de mim, uma foto do primeiro veículo leve sobre pneus 100% elétrico, a bateria do Brasil. Esse veículo está sendo referência também para o modelo de veículo leve, que não é leve, né, é um veículo de 22 metros, com capacidade para 180 passageiros, mas que está servindo aí como também um modelo de novo sistema de transporte, novo modal de transporte. Inclusive, né, não só por toda a tecnologia que ele traz embarcado, por todo o benefício social, ambiental que ele vai trazer, por ser 100% elétrico e tal, mas também para responder a uma demanda que está acontecendo agora, que é a questão da pandemia. A gente conseguiu, com esse veículo, ter um espaçamento maior entre as pessoas dentro do veículo, e mais do que isso, implementar e também lançar para o transporte urbano a tecnologia chamada BioSafe, que tem alguns elementos, alguns recursos de tecnologia, como renovação constante do ar-condicionado, e ele com raios ultravioleta, a superfície de toque do interior do veículo receber uma carga microbiana. Então, tudo isso tem sido como um modelo inovador. O que a gente quer, no final, é construir um novo modelo de transporte público que traz consigo 4 elementos principais, que todo modelo de transporte, na nossa opinião, deve ter
daqui para frente. Então, primeiro, energia limpa, né? Cada vez mais agredir menos o meio ambiente com os sistemas de transporte que são, né, nos ambientes urbanos, cidades como a nossa, cidades grandes, os maiores agressores do meio ambiente do ponto de vista de emissões de poluentes. Esse sistema ele precisa ser integrado, então a gente precisa trazer integração para todos os meios, usar para que a gente tenha tudo isso funcionando e de forma conectada, que o 5G, que também deve chegar aí meados de 21, comecinho de 22, vai fechar esse ciclo de conectividade que a gente está precisando muito. E por último, né, o fomento aos meios de pagamento, que também é algo que os sistemas de mobilidade têm fomentado muito, e a gente tem agora toda uma experiência sendo realizada com o Pix e que vai ser aplicada no sistema de mobilidade. E para fechar, deixo aí só no meio de tudo isso, o grande desafio, e eu insisto em falar isso toda vez que eu faço algum tipo de fala nesse sentido, que é a inclusão digital. A gente tem que sempre tomar o cuidado, o transporte público, principalmente, em países em desenvolvimento, como o Brasil, São José não é diferente, as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, dependem do transporte público, e toda essa tecnologia, toda essa conectividade, todo esse avanço tecnológico não pode deixar essas pessoas para trás. Então, acho que é o grande alerta de tudo isso que a gente está fazendo, o grande desafio é incluir tecnologicamente essas pessoas que mais precisam. Obrigado aí pelo espaço e vamos ficar aqui atentos às próximas apresentações. Ótimo, obrigado, Paulo. Reforçando essa integração nossa, né? Governo, parque, empresas e universidade, muito bom. E temos aí um panorama do que vem pela frente, né? Passando a palavra aqui para o William, nosso parceiro da Toyota. William, por favor, obrigado aí. Obrigado. Estou animado para participar e compartilhar minha perspectiva na próxima geração de liderança em mobilidade. Mas me desculpe para meu sotaque bem americano. E se vocês têm uma pergunta, falo um pouco devagar. Mas é sempre difícil para seguir Paulo, mas eu vou tentar aumentar muitos pontos que ele já explicou. Mas perspectiva dele, conhecimento, é razão que São José do Campos é colaborador com a Fundação, como os outros palestrantes aqui, como Ciro e Obind. E eu acho que agora São José do Campos é centro de inovação e mobilidade. É importante porque tecnologia ou serviços não funcionam em uma vácuo. O melhor dia a tecnologia vai falar sem conexão a governo e política, e o povo e as operações. E as operações e as responsabilidades não só empresas, mas o governo. É importante para trabalhar juntos entre todos. Em muitas formas, São José do Campos e FGV e Parque Tecnológico, Unesp e todos aqui temos a mesma visão da fundação. No fim, esperamos e temos expectativas que o Parque Tecnologia e São José vão tornar-se juntos o líder de mobilidade e viveiro de tecnologia mostrarem para mostrar a todo o mundo e investir em serviços e mobilidade. E o último é importante para a fundação e os alunos, porque sem investimento, as coisas que vocês estão desenvolvendo serão só isso, ideias.
E, por causa de Parque Tecnologia Oportunidade de Paulo e Prefeitura de São José, vocês têm uma grande oportunidade para conectar a teoria com aplicações práticas e aprender. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a fundação. Eu vou mostrar um pouco slides para mostrar conexões das atividades e pesquisa da fundação, conectar com as atividades em São José dos Campos. Com licença, um segundo. Tá bom. A fundação é uma organização um pouco diferente da maioria das fundações. Sim, nós damos e apoiar projetos com financiamento. Claro que sim, isso é importante, mas também nós participamos juntos como parceiros, como Parque Tecnológico e a cidade. Compartilhar experiência, conhecimento e preencher a lacuna. Desenvolver soluções, provar, verificar, ajustar, melhorar, entender, no fim, nível que o Parque Tecnológico, ou São José dos Campos e outros podem manter. Não é simplesmente uma oportunidade para fazer pilotos. A expectativa é, depois dos pilotos, a cidade pode manter. E eu tenho confiança que isso vai acontecer. E, por causa disso, não trabalhamos sozinhos. Selecionamos e construir equipes com líderes de universidades como Ciro, negócios, empresas, tecnologia, governo e outros. E, quero atender duas coisas. Harmonia em mobilidade e mobilidade pessoal. Com licença, esta apresentação é em inglês, mas eu vou manter a falar em português. Mas, em realidade, são conectados. E como uma fundação em sustentabilidade de clima e energia e resiliência. Não, o foco nas comunidades desamparadas. E porque é importante para a fundação, porque principalmente muitas empresas focam nas grandes oportunidades, soluções com pessoas com gênero ou maioria das pessoas, mas para ter sucesso, para saudável da sociedade, precisa dar e desenvolver soluções para toda a gente. Trabalhamos para todos os setores de sociedade. E, por exemplo, é diferente para muitas pessoas aqui. É diferente para você se você é um aluno com um carro ou sem um carro, ou um funcionário do Parque Tech, um professor da universidade, ou uma pessoa rica, ou uma pessoa pobre. E por causa disso, trabalhamos em 4 áreas para os projetos, mas em realidade não são separados. Eu sou gerente de pesquisa e inovação, mas esta é uma oportunidade para desenvolver tecnologia, mas precisa mostrar e melhorar com
projetos de demonstrações. E não só meios ideas, o conhecimento é global e é importante para conectar o que nós aprendemos em outro país e trazer ao Brasil. E, claro que sim, os desafios também. E bom exemplo disso é Bind. O Bind ganhou o nosso desafio InnovaMob. E agora é parceiro das pilotos. E podemos conectar as quatro áreas. E, eu deixarei trabalhamos em muitos projetos com três projetos com São José dos Campos e eu espero vamos desenvolver quatro e na próxima ano que vem. E eu deixarei o primeiro projeto para meu amigo Ciro para explicar em detalhes, porque ele realmente é líder deste projeto, mas eu vou conversar com os outros. O segundo projeto é projeto para desenvolver e introduzir novas formas de mobilidade para ida e volta à cidade e o Tech Park. E principal parceiro é o Bind. E como eu já falei, a Bind ganhou nosso desafio InnovaMob, mas isso não foi suficiente. Na próxima etapa, precisa identificar e alinhar com as pessoas e organizações. E completamente entender as necessidades das usuárias. Me permite explicar em mais detalhes. Há uma diferença importante entre invenção e inovação. Invenção é só tecnologia. As coisas que vocês, outros, alguém, uma empresa cria, mas isso não é inovação. Para ser inovação, precisa resolver problema no mercado. Tá? Este significa que precisa obter uma quota de mercado. Apenas tem uma solução que talvez funcione ou não. A fundação iniciar com definir e entender o problema. Mas como? Primeiro, precisamos pesquisa e não pesquisa em geral, mas pesquisa especificada aos usuários e funcionários do Parque Tecnológico, incluindo as universidades. E acho que alguns de vocês, ou todos aqui, espero, em São José receberam survey pouco meses atrás, e o objetivo foi entender o mercado. Quantas pessoas, onde eles moram, que forma de transporte eles usam agora, o nível de interesse em Bind, outras opções. Agora, trabalhar com o Unesp para analisar a data e desenhar programa de aprovação para o Bind e analisar o que acontece por meio ano. Não só desenho, mas continuar a entender o que vai acontecer em realidade. E eu, em breve, eu acho que meus amigos de Bind vão conversar mais sobre o projeto, mas é bom exemplo para conectar estas quatro coisas. A tecnologia das desafios. Então,
demonstrar com projetos e apoiar com pesquisa das universidades e com apoio da Paulo e cidade, porque este é ambiental que este vai operar e funcionar. Este mapa significa, todos os projetos da Fundação, e Brasil, mas em realidade uma oportunidade para conectar o conhecimento de um país ao outro. E aqui, o Parque Tecnológico e a cidade coloca no centro aqui. É combinação da transição hoje ao futuro e link a perspectiva de empresas e universidades e tecnologias de Toyota e outras juntos em uma cidade da futuro. A fundação foco para desenvolver e mudar uma cidade agora ao futuro. Amarelo é a São José dos Campos. E a combinação das muitas formas da mobilidade e importante programa para nós. E como distrito da futura mobilidade da futura e combinação de transporte sem carbono ou geração ativa e uma plataforma que combina tudo. Isso é como Ciro vai explicar mais. E outro é por exemplo, eu já mencionei, importante para conectar o conhecimento dos outros parceiros em outros países. Exemplo disso é inteligência artificial de instituto em Inglaterra. E agora estamos conectados para São José dos Campos para gerar com tecnologia as operações. E pouco mais atrás também conectar este standard como a Mobility Data Specification, como o nosso parceiro em Los Angeles, com São José dos Campos. E toda a gente podemos beneficiar com este compartilhamento de conhecimento. E, no fim, o último projeto é projeto de optimização das rotas com uma empresa americana, mas o líder desta empresa é brasileiro, isso é bom, e trabalhamos juntos com FGV e São José dos Campos, e será impossível para fazer este projeto sem Ciro e Paulo. Porque é uma das outras entre a Parque Tecnologia e a rodoviária. Para mim, este é bom exemplo a conexão entre a fundação, governo, empresas e universidade. Porque sem a data da cidade, só uma ideia. Sem apoio da cidade, só uma ideia. Sem habilidade do Parque Tecnológico, só uma ideia. Mas trabalhamos juntos para realizar
esta transformação de mobilidade e usa todos os peritos dos todos os parceiros. E com isso, eu vou acabar e podemos responder as perguntas ou escutar da próxima palestrante. Obrigado. Ótimo. Obrigado, William. Muito bom. Seguindo a nossa agenda, né, a nossa sugestão aqui, a gente já teve algumas perguntas, mas a gente junta, né, acumula para o final e aí a gente repassa por elas. Então, vou pedir para o Agenir, né, representando a SAE Brasil, falar um pouquinho para a gente. E é uma fala que complementa, né, tudo que a gente viu até agora. A gente falou muito sobre mobilidade urbana e a SAE traz mobilidade aérea urbana ou urbana aérea. Então, quer dizer, tem um pacote aí de muitas ações, né, que cada vez mais podem se conectar através dessa tríplice hélice que a gente já comentou algumas vezes. Então, Agenir, obrigado pela participação e, por favor, pode seguir. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Estão vendo aí a minha tela compartilhada da apresentação? Sim. Então, sim. tá. Legal. Vamos começar. Bom, meu nome é Agenir de Carvalho Dias, eu sou gerente de programas da empresa ATEC, é uma empresa do grupo Embraer. É a empresa hoje responsável pelos sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo do Brasil. E eu estou aqui hoje representando o grupo de mentoria em inovação para o transporte aéreo da SAE Brasil, que é a casa do conhecimento da mobilidade brasileira. Tá bom? Nessa palestra de hoje, procurarei ser rápido, até mesmo porque a chuva chegou e eu não sei por quanto tempo a minha luz e internet vão sobreviver nessa realidade que estamos vivendo hoje, né? Mas eu procurarei trazer para vocês uma visão geral da mobilidade aérea urbana, os desafios, oportunidades e a visão nossa da TEC Embraer. 267 bilhões de reais por ano. Essa é a estimativa apresentada em matéria do site do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, no ano de 2018. 267 bilhões de anos é o que custa para o brasileiro o tempo parado em congestionamentos ao longo do ano. Embora o cenário da Covid tenha afastado essas cenas um pouco das nossas memórias nos últimos 10 meses, né, até alguns meses atrás, elas eram bastante comuns para aqueles como nós, que vivemos em grandes centros urbanos. Ainda em matéria da Folha de São Paulo, publicada em novembro de 2019, estima-se que o custo do tempo perdido em congestionamentos, tomando como base aí o deslocamento em 37 áreas metropolitanas do Brasil, é de 111 bilhões de reais por ano, com um deslocamento médio de 114 minutos diários no trajeto casa-trabalho-casa. No caso aqui, 141 minutos, 132 minutos, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. Pois bem, tendo em vista esse cenário, que pode ser bem mais acentuado em outras regiões do mundo, é que voltou-se a falar da mobilidade aérea urbana, como mais um modal, apresentando-se na equação da mobilidade urbana. Para a NASA, a mobilidade aérea urbana apresenta-se como um sistema de transporte aéreo seguro e eficiente, que abrange de drones, fazendo entregas de pequenos pacotes, até táxis aéreos. Tudo isso sobre áreas povoadas. Ela define como operações seguras e eficientes de tráfego aéreo,
envolvendo aeronaves tripuladas e sistemas de aeronave não tripulados, que hoje chamamos aí de UAS, que está sendo pesquisado e desenvolvido pela indústria, pelo governo e pela academia dentro dessa linha da tríplice hélice que tanto comentou o Luiz, o Paulo e o William até o momento. A mobilidade aérea ela abrange, portanto, equipamentos e casos de uso heterogêneos e complexos, dentro de um espaço aéreo heterogêneo e limitado, aumentando a complexidade em função dessa limitação, onde todos esses equipamentos com desempenhos e características diferentes entre si deverão operar de forma harmônica, eficaz e segura. Para tal, os órgãos governamentais responsáveis pela regulação e gerenciamento do tráfego aéreo em cada país estão se preparando para esse modal. Inicia com a publicação dos seus conceitos de operação para este novo cenário. A FAA, que é a Agência Americana de Controle de Tráfego Aéreo, publicou o seu conceito de operação, ou CONOPS, em junho de 2020. E o Brasil, né, através do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA, está trabalhando neste conceito para o cenário brasileiro. Outros países já estão com os seus trabalhos em andamento também, dos quais eu cito a Austrália, que já publicou o seu recentemente, e a Inglaterra, que está num processo de elaboração do seu. A preocupação de estabelecer um conceito operacional neste momento vem pressionando esses agentes, as agências reguladoras, né, pressionado pelo mercado, que estima um montante de 160 mil aeronaves em serviço até 2050, que prevê um crescimento de quase 12 bilhões de dólares nos próximos 9 anos para o segmento de drones. No caso dos táxis aéreos, prevê-se, com a introdução dos eVTOLs, que são os veículos de pouso e decolagem vertical, a vertical com motores elétricos, operações as mais diversas, como conexão com aeroportos, operações sobre demandas nas cidades, deslocamento casa, trabalho nas cidades e deslocamento regional pelo meio aéreo. Isso vem ao encontro do slide que o William mostrou, mostrando, por exemplo, o projeto de conectividade ali dentro da cidade de São José dos Campos e também a conectividade com São Paulo, por exemplo, como mais um modal que veio se apresentar para tentar resolver essa equação tão complexa. Tomando como referência uma pesquisa da Uber, né, realizada alguns anos atrás, e mostrando o deslocamento Campinas-São Paulo, com um custo médio de $52 de duração e uma duração de 2 horas, né, e 10 minutos, ou seja, 130 minutos de trajeto, a introdução desses novos veículos com rotas bem estruturadas poderão ser feitas em até 18 minutos, né, com um custo a longo prazo, podendo chegar a $24. Esse longo prazo ele está diretamente associado à escalabilidade das operações, ou seja, o aumento de aeronaves e operações simultaneamente dentro do espaço aéreo. Bom, isso introduz os seus desafios. Mas quais são os desafios que esse cenário nos traz, aí, o cenário da mobilidade aerourbana? Nós temos a complexidade do espaço aéreo, onde os grandes centros, eu trago aqui a cidade de São Paulo e no centro ali o aeroporto de Congonhas, né,
já operam com aeroportos em seu interior, com alto volume de operações, voos em baixa altitude. Nesse caso aqui nós vemos, nesses pontos pintados aí, heliportos na cidade de São Paulo. Vemos aqui Congonhas, né, com vários helipontos marcados na cor rosa, com a área de proteção, esse grid que existe aí apresentado, da cabeceira, que é a cabeceira também desenhada aí de aproximação e decolagem do aeroporto de Congonhas. Esse grid, ele restringe a capacidade, a quantidade de helicópteros voando simultaneamente em seu interior, de modo a proteger as operações de pouso e decolagem, tá certo? Bom, são 130 helipontos dentro dessa área, onde 80% deles estão concentrados entre as quadrículas 2 e 4. Né? Bom, além disso, a cidade apresenta-se também, as grandes cidades, né, com espectros de radiofrequência altamente ocupados, né, trazendo novos desafios, e com um ambiente que muda constantemente, com novos obstáculos aparecendo. Né? Neste caso aqui, podemos ver um guindaste sobre um prédio. Na medida em que a cidade vai crescendo, novos elementos vão aparecendo dentro desse ambiente, o que dentro do espaço aéreo de baixa altitude, que é onde por exemplo, os drones irão operar até 400 pés, ou onde os VTOLs, ou a mobilidade aérea trazida também pelos helicópteros e veículos elétricos eVTOLs vão operar acima disso, mas também podendo ter que enfrentar esses obstáculos nos seus procedimentos de aproximação e decolagem, por exemplo. Né? O outro desafio a ser enfrentado é o climatológico. A variação das condições meteorológicas, elas têm um impacto significativo no comportamento e segurança do voo, podendo variar de região para região em uma grande cidade. Entendemos que para o monitoramento desse microclima serão necessários uma rede de sensores urbanos que hoje não existe. Né? Novos modelos matemáticos, atualização de prognósticos para baixa altitude, compartilhamento de dados em tempo real e consumo desses dados de forma colaborativa procedentes de veículos e de observação dos pilotos, né? Dos veículos, no caso, através de sensores embarcados e da própria observação dos pilotos. Né? Tudo isso em busca de uma operação mais segura e confortável. Dentro desses desafios, para cada um desses desafios, encontramos oportunidades que podem, devem e serão exploradas tanto pela indústria, quanto pela academia, através de pesquisa, quanto pelos governos também. Né? Então, a mobilidade urbana aérea trará novas oportunidades. Teremos a necessidade de redes de sensores que suportem essas operações, quer seja através do 5G, ou quer seja através de redes específicas de sensores responsáveis pela comunicação, pelos serviços de navegação e pelos serviços de vigilância. Novos sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo poderão ser desenvolvidos para esse novo cenário. A indústria aeronáutica, né, para o segmento de eVTOL, ela vem crescendo e continua crescendo, ou contando hoje com cerca de 170 programas de desenvolvimento de aeronaves elétricas ao redor do mundo. Uma nova infraestrutura de heliportos, que estão sendo denominadas dentro desse cenário de vertiportos, se fará necessária para atender a esses equipamentos. Né? Tudo isso
integrado ao conceito de cidades inteligentes. Não pode deixar de ser integrado, né? Não podemos perder essa visão holística dos diferentes modais, da complementaridade dos diferentes modais. Bom, a partir desses desafios e oportunidades, a ATEC e a Embraer, através da sua empresa de inovação disruptiva, a Embraer X, desenvolveu o Flight Plan 2030, né, procurando responder como escalabilizar a mobilidade aérea urbana visando a integração futura. Esse documento, o Flight Plan 2030, ele foi publicado em maio de 2019, então, e apresentou a nossa visão da Embraer, da ATEC, para suportar a escalabilidade das operações dentro do conceito de um conceito de gestão de tráfego aéreo urbano, né, como um habilitador para o crescimento da revolução da mobilidade aérea urbana. Bom, uma proposta que é baseada em fases, com o objetivo de suportar a integração dos vários sistemas, até termos um único sistema de gerenciamento de tráfego aéreo, operando de forma harmônica, né, e explorando a capacidade total do espaço aéreo de forma segura e eficiente. Para tal, contamos com habilitadores desse processo, como a infraestrutura de CNS, ou seja, de comunicação, navegação e surveillance, de vigilância, sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo, tecnologias embarcadas, nova regulação visando suportar essas operações, certificação de equipamento, dos equipamentos, novos procedimentos de análise de risco, a própria aceitação do público para esse novo modal, e dentre outros, né? E como gerenciar esse novo ecossistema de forma segura e eficiente? Então, o que nós propusemos no nosso documento foi um conjunto de serviços, sendo 2 deles de suporte, o serviço de projeto e desenho do espaço aéreo e de procedimentos para o uso desse espaço aéreo, que é o Airspace and Procedure Design, e o serviço de compartilhamento de informações, responsável por compartilhar informações de voo, do espaço aéreo, informações meteorológicas, quer sejam elas em tempo real ou não. Também propomos 4 serviços operacionais. O gerenciamento dinâmico do espaço aéreo, responsável por gerenciar rotas, corredores e os espaços aéreos adjacentes de forma dinâmica. O gerenciamento do fluxo aéreo, responsável pelo sequenciamento das aeronaves, de modo a manter um fluxo seguro entre as operações dentro do espaço aéreo urbano, no cenário de mobilidade aérea urbana. O serviço de autorização de voo, responsável por receber as solicitações de voo, quer sejam elas agendadas, quer sejam elas sobre demandas, os pilotos registrados, e autorizar a operação desse voo, compartilhando essas informações com os demais serviços, para que, por exemplo, o fluxo possa ocorrer de forma adequada, uma vez que essa nova demanda entrou, e analisando a capacidade em tempo real, ou próximo do tempo real do sistema como um todo, e o serviço de monitoramento de conformidade, que visa assegurar que os voos voem conforme foram autorizados e ajudem os pilotos nas situações de anormalidade. Eu trago agora um vídeo que explica, um vídeo curto que explica um pouco melhor esse
o que nós falamos até o momento também de forma mais visual, tá bom? Compartilho aqui com os senhores, só um instante. Vehicles, or eVTOLs, will soon transform urban air mobility. We'll rely on eVTOLs to get us to our destinations on a daily basis. Commercial aviation has an enviable safety record, and we will expect this same high standard of safety for urban flights. But today's air traffic control system wasn't designed for high volumes of low-altitude intracity traffic. Unless we have a system that manages high traffic volumes safely, the growth of urban air mobility will be limited. New concepts such as Unmanned Aircraft Systems Traffic Management, or UTM, show great potential, but they don't address the unique safety and operational needs of piloted passenger-carrying flights that rely on voice-based communication. We've developed a concept called Urban Air Traffic Management, or UATM, to ensure the safe scalability of urban air mobility. UATM proposes a centralized system for managing urban air traffic that also exchanges information with ATM and UAS service suppliers. As demand for urban air mobility grows, UATM will mitigate safety risks, reduce demands on air traffic control, ensure equitable airspace access, and adapt as aircraft evolve from piloted voice-based flights towards autonomy. UATM is built on two foundational services: airspace and procedure design, and information exchange. These foundational services ensure a harmonized approach to integrating all airspace users, including conventional aircraft and unmanned aircraft systems. To support daily traffic management needs, UATM provides 4 operational services: flight authorization, flow management, dynamic airspace management, and conformance monitoring. We are working with air navigation service providers, government and industry to tailor UATM solutions for their communities. Together, we're preparing for the future of urban flight. Takeoff and landing vehicles, or eVTOLs. Bom, essa é a apresentação que eu tinha para trazer. Espero que não tenha corrido muito, né? Agradeço a oportunidade e estaremos aqui até o final para respondermos alguma pergunta, caso haja. Obrigado. Perfeito. Legal, Geniro, obrigado pela apresentação. Então, reforça, né, a conexão dos vários modais, né, de mobilidade. A mobilidade aérea urbana é mais uma opção aí, né, que a gente está caminhando para integrar. Bom, seguindo a nossa agenda, temos a apresentação agora do professor Ciro Biderman, representando aqui a Fundação Getúlio Vargas, parceira nossa do Parque, aqui da Prefeitura, em várias iniciativas. Professor Ciro, muito obrigado pela agenda, pela disponibilidade, e passo a palavra aí para você. Oi, Luiz Fernando, eu que agradeço aqui o convite, um prazer e uma honra estar aqui nesse evento, junto com o Parque, junto com a cidade de São José, que tem sido aí
a parceria mais profícua que o CEPESP já teve em termos de inovação, de pesquisa e etc. Também é muito bom ter o William aqui do lado, porque sem a TMF, né, a Toyota Mobility Foundation, eu acho que a gente não estaria onde estamos, né, nessa pesquisa aí. Acho que é uma fundação, como vocês puderam ver, bastante particular no mundo das fundações. Eles operam de uma maneira, por si só, bastante inovadora. É algo que me impressiona muito. Já trabalhei com várias fundações, nunca com uma fundação assim, com essa visão de trazer inovação, e o relatório é menos importante. Em geral, para as fundações, o mais importante é o relatório, a inovação é menos importante. Então, realmente tem sido uma experiência incrível. Todos os parceiros aqui nessa mesma mesa, eu estaria triste se eu não estivesse aqui com vocês, né? Então, e o parque, realmente, eu sou um fã do parque, independente da parceria. Acho que o trabalho que vocês têm feito é impressionante. Certamente escolheram a cidade certa, né? É uma das poucas cidades no Brasil que, por uma série de motivos, reúne tantas condições para você ter esse modelo de inovação, né? E já começo, então, eu vou falar sobre a tripla hélice, com certeza, que foi o pedido feito, e também porque eu acho que isso é um elemento fundamental, e eu acho que a gente está colocando em prática aqui essa tripla hélice, né? Mas vou começar aqui por algo muito interessante, né? O piloto de mobilidade que o William comentou, que está sendo feito, que a gente está tentando tanto coisas diretamente, geral, na cidade. O Paulo comentou rapidamente também desse nosso piloto que está aí se movendo, mas tem também o do parque, que o que eu queria enfatizar aí, fora a inovação que isso e a relevância disso. Queria destacar um pouco aqui da minha área de urbana, né? Quer dizer, parques tecnológicos têm sido considerado um dos modelos de inovação relevantes, né? Então, ninguém do parque acha que é o único, e ninguém na academia, ou mesmo pessoas que nas startups, enfim, no mundo privado também da inovação, acho que esse é o único modelo, mas é complementar a vários outros, e é fundamental. Assim, a gente sabe que esse é um dos elementos que faz com que um país se torne inovador, né? Só que, tradicionalmente, para você montar um parque tecnológico, você precisa de uma área muito grande, né? E você não pode estar em qualquer lugar. Acabei de falar, né? Você tem, né, no Brasil, uma meia dúzia de lugares aí que teriam as condições que tem em São José. E o que acontece? Todos esses lugares eles têm uma característica. A demanda por terra, né, por solo, é alta, evidentemente. Quer dizer, são lugares que concentram a universidade. Quer dizer, quais são as características? Eles têm que concentrar universidades, têm que ter um ambiente tecnológico, ou seja, você já tem que ter um certo volume de empresas, uma população média, consequentemente, porque se você concentra universidades e empresas, você vai ter uma população aí, né? Eu desconheço uma cidade com menos de 500 mil com essa situação. Quando você tem uma cidade desse tamanho, conseguir terra, esse volume de terra que é necessário para ter um parque tecnológico com o volume necessário dentro da cidade é sistematicamente impossível, né? Dito e feito, obviamente, vocês escolheram a cidade e tiveram que se localizar onde vocês conseguiam esse volume de terra. Até aí, perfeito. Só que ele acaba gerando algo, quer dizer, você está fomentando inovação, tecnologia, só que você está longe da cidade. Tipicamente, a única maneira de chegar nesses parques, e atualmente o parque tecnológico não foge à exceção, é por automóvel. Então, ele, que está trazendo todos esses benefícios, ele acaba gerando um que a gente chama os economistas de externalidades negativas, né? Acaba gerando uma externalidade negativa menor perto de tudo que ele gera, mas que é esse trânsito
da cidade até o parque. Essa mobilidade aí, ela acaba sendo um pouco, logo num primeiro momento, disfuncional. A maioria dos parques fala, tá, que pena, uma coisinha a mais aqui. O que me deixou muito feliz nesse piloto aqui é o parque pensando, não, peraí, mobilidade não é mais que nem aquela mobilidade do passado, aqui só dá para chegar assim, que pena, tal. Não, ele está pensando junto com a cidade, junto com a academia, com um apoio fundamental da TMF, está pensando aí em como melhorar, seja a sua micromobilidade, né, então, internamente ao parque, e aqui, né, já está juntando, né, quer dizer, já tem a visão dentro da prefeitura, né, do próprio prefeito e da Secretaria de Mobilidade, do grande, né, da linha verde, né, talvez o maior investimento de infraestrutura em transporte público de São José dos últimos anos. Ele vai também ligar as pessoas até lá de maneira confortável, rápida e sustentável, né? Então, esse esforço conjunto, né, em pensar em como, porque os detalhes é que ele é muito sob demanda por natureza, né, o parque tecnológico, né? Então, as soluções sob demanda para resolver que a gente chama de última milha são fundamentais para isso, mas um sistema estrutural também. Então, começando por um exemplo do que é essa interação, que eu consegui trazer essencialmente todos os players, todos os stakeholders que estão aqui nesse seminário hoje, todos eles trabalhando juntos para resolver, melhorar a vida na cidade como um todo, usando inovação, né? Então, um exemplo particularmente interessante que mostra aí a visão geral de inovação e a visão em particular aí da cidade, pensando o parque como um elemento dela e o parque pensando ele como um elemento dentro da cidade. Então, eu achei que ao invés de falar primeiro um pouco de teoria, digamos assim, e eu começar de cara com algo que está aí, que está rodando, né? Bom, eu acho que a tripla hélice ou quádrupla hélice, né, se a gente colocar a sociedade separada, né, quando a gente coloca governo, a gente está pensando um pouco o governo como o representante da sociedade. Então, tem essa discussão aí teórica, a qual certamente não vou entrar, mas quando a gente pensa isso, quer dizer, a maneira de se inovar hoje em dia, ela só pode passar por essa tripla hélice, né? Quem achar que vai conseguir inovar vindo de cima para baixo, quer dizer, a empresa vai chegar sozinha com a sua solução e isso vai ser tão brilhante que todo mundo vai admirar e essa solução vai resolver o problema, está equivocada. Assim, pode ser uma ou outra coisa, né? Já a gente teve, na virada do século XIX para o século XX, de fato, tiveram invenções assustadoras, se a gente olhando retrospectivamente, né? O grosso do que a gente está aqui, quer dizer, o telex é dessa época, então a comunicação instantânea, que a gente fica impressionado com o e-mail, mas você conseguir falar longas distâncias em 1 minuto foi feito aí na virada do 19 para o 20. Né? Então, o salto é assustador. As vacinas começaram ali, com o Pasteur, aí o conceito de vacina, a ideia da antiga vitrola, né, que é como você consegue converter o som e levar, enfim, o motor a combustão e assim por diante. Então, quer dizer, ali sim tinha um ambiente que um gênio individualmente conseguia tirar uma ideia que aí mudava um paradigma na sua área, né? Não é a maneira que a gente inova hoje em dia, né? Então, quer dizer, o Agenir nos mostrou o impressionante avanço da Embraer, uma empresa talvez certamente das mais inovadoras do Brasil,
entre as 5 mais inovadoras do Brasil, colocou o Brasil no topo da pesquisa aérea, mas você nota que já nesse modelo da Genir, ele traz, obviamente a academia traz, mas ele está pensando em regulação também. Se ele não pensar em regulação, esse modelo pode ser brilhante, né? Eles inventaram um IVT aí que ninguém tem um IVT tão alto, mas se não tiver regulação, esse modelo não vai andar, te garanto. A gente falou isso algumas vezes. Então, é assim que a inovação funciona, gente. Né? Ela não tem como funcionar fora disso. E aí eu pego de cara um outro exemplo daqui da nossa parceria aqui, com São José e com a TMF, que é o que a gente está fazendo das plataformas, que o William comentou rapidamente e jogou para mim comentar, que foi bom, senão tinha o risco de eu não ter nada para falar. Então, trazendo essa ideia, assim, eu acho que uma das ideias quentes aqui nessa nova licitação, e que o apoio que eu tive do Paulo e do Felício é algo que eu nunca tinha visto, nem quando eu estava dentro do governo tinha tanto apoio assim, que é separar a tecnologia da operação, né? Paulo comentou, ninguém fez isso até agora, né? A gente não está inventando a roda, mas então a gente partiu de várias coisas que estão acontecendo pelo mundo. A gente procurou muito, a gente não achou ninguém juntando todas elas, né? Na plataforma, no sistema de plataformas que o William comentou. Isso é algo completamente inovador e que a gente teve um apoio específico para isso vindo diretamente da TMF. Caso contrário, a gente teria grandes dificuldades de ter recurso mesmo para tocar isso aí, né? A prefeitura, um parceiro chave, nos deu todo o apoio para conseguir ir adiante nessa licitação inovadora, inclusive com muitos recursos, mas a parte de tecnologia, quem está nos aportando aí é a TMF, e também com essa visão deles de inovação. Então, e trouxe aí por aí uma série de outros parceiros, de outros stakeholders para dentro do jogo, que a gente fala tripla hélice, mas a tripla hélice acaba tendo, quando você separa o número de stakeholders que estão envolvidos aí, né, você pode agrupar eles em 3 grupos, mas quando você vê, tem umas 20 instituições aí misturadas para sair a inovação, né? A academia, né, ela está mudando a maneira como ela faz pesquisa, assim, talvez na última década, é relativamente recente no mundo, né? Se você pegar, né, aqui voltando ali, o Luiz Fernando chamou muito bem a atenção ali pelo fato de, quer dizer, a relevância disso aí para o Brasil, né? Quer dizer, é quase um quebra-cabeça, né? Como que o Brasil cresceu tanto, né? Chegou a 7ª economia do mundo. Bom, há algumas discussões sobre isso, mas certamente não há discussões que era, ou pelo menos a 9ª economia do mundo. Nós estamos caindo aí para 12ª, com risco de ir para 14ª. Mas como a gente chegou ali e a produtividade ficou parada, né? O que aconteceu? Quer dizer, aí a sugestão que a apresentação do Luiz Fernando dava, e a qual eu concordo, é que a gente era a 8ª ou 9ª economia do mundo, mas era o número 62 em inovação. Quer dizer, o que faz ganhar produtividade é o avanço tecnológico, né? Isso não resta dúvida. O resto é tudo conjuntural, né? Você pode aumentar o seu produto porque teve um boom de commodities, por exemplo. Isso não é ciclo real de crescimento, para falar em economês com vocês. O que dá crescimento de verdade é avanço tecnológico, e hoje em dia, avanço tecnológico, o William fez essa diferenciação, né, entre tecnologia e inovação, uma diferenciação relevante de se fazer, mas o que vai dar de verdade crescimento econômico é a inovação, né?
tecnologia hoje em dia já é uma obrigação, não é mais um caminho suficiente, né? Ela é necessária, mas não é suficiente. Você precisa inovar. Se você inovar, você vai ganhar produtividade, aí você vai ter crescimento de longo prazo. A gente pega, não apareceu lá nos dados do Luiz Fernando, infelizmente, mas eu gosto muito de ver a Coreia, né? A Coreia é impressionante, né? Se você pega a Samsung, ela era uma empresa que copiava rádios transistores, né? Ela era muito menor que a Votorantim, né? Para pegar uma empresa que era uma das maiores empresas na época que a Samsung era uma empresa pequena, e bom, eu não preciso contar o resto da história, todo mundo sabe o que é a Samsung hoje em dia. A Coreia, a conexão entre a academia e as empresas é obrigatória, né? Eles montaram um modelo institucional em que você vai fazer pesquisa aplicada, a empresa ela é obrigada a te mostrar como ela está investindo, explicar, se ela não vai colocar recurso na universidade, ela tem que explicar por quê, né? Como assim? Por que não está sendo viável? E a universidade tem um compromisso de gerar pesquisa aplicada, né? Então, assim, acho que tem duas coisas aqui acontecendo. Que a Coreia é talvez o maior exemplo, entre detalhes, né? Educação profissionalizante, né, que é como a gente chama, né, ou a educação técnica, é um nome que eu gosto mais até do que profissionalizante. Na Coreia é um negócio enorme, né? Para aqui a gente é um negócio pequenininho, tem um esforço do Estado de São Paulo, das ETECs, super legal, acho, ela está fazendo diferença aí, mas isso ainda é mínimo se a gente comparar com o que a gente vê acontecendo na Coreia. E a Ásia, em geral, tem essa visão, tá? Da interação entre a academia, empresas e o governo, que agora tem ido para os outros campos. Bom, o que é os dois passos? As empresas começarem a acreditar que a academia não está lá para criar grandes furos teóricos que não vão servir de nada para ela. E a universidade, vamos ser honestos, descer do seu pedestal de que eu só faço ciência pura. Os avanços, não que não seja fundamental ciência pura, e não que a gente tenha, né, o governo, sobretudo, fomentar com muita força ciência pura, porque todos aqueles avanços que eu estava falando na virada do 19 e do 20 vieram de avanços da ciência pura, né? As 4 leis de Maxwell são chave para tudo isso, né? Para a maioria das invenções que eu falei, aliás, para todas, nesse caso particular, exceto o Pasteur, né? Que não veio das 4 leis de Maxwell. Mas a ciência aplicada é onde você tem maior produção hoje em dia dentro da academia. Isso está te gerando muito mais artigos científicos e tem uma visão hoje em dia cada vez mais forte, que na Ásia é forte há décadas, mas na última década começou a ficar forte também no mundo ocidental, de que a academia tem que gerar impacto social, né? E a ciência aplicada é a maneira de você gerar impacto social imediato, né? Então, de novo, não podemos abandonar a ciência pura, de jeito nenhum, está longe disso que eu estou falando, mas se a gente não gerar ciência aplicada, essas coisas vão demorar tempo demais e a gente não precisa, né, não tem sentido ter todos os cientistas fazendo ciência pura, né? E você olha nas universidades americanas, inclusive, cada vez você tem mais pesquisadores em ciência aplicada. Hoje em dia tem muito mais ciência aplicada do que ciência pura, né? E você começa a ter pessoas que não vão nem publicar diretamente em revistas científicas. É um profissional que está começando a ser chave, sobretudo nas escolas de políticas públicas, que é o sujeito que vai olhar e vai falar assim, olha, tem esse problema na política pública e tem isso sendo resolvido pela academia, né? Então, é a pessoa,
né? A Kennedy School agora tem os 5 últimas, das 10 últimas contratações, 5 foram nessa direção, de pessoas que não estão produzindo nos principais revistas científicas do campo, mas sim que vão fazer essa conexão entre a produção da científica aplicada e as necessidades de políticas públicas. Então, esse é um caminho sem volta, e se a gente quer ficar na ponta, seja da inovação, seja da tecnologia, seja da inovação, a gente precisa fazer essa hélice tripla funcionar. E eu diria, da minha experiência, que, curiosamente, talvez o braço mais difícil que tem me parecido, pode ser particular da minha experiência, porque na FGV existe esse incentivo à pesquisa aplicada bastante forte, e pode ser que em outras academias também tenha uma dificuldade, mas a gente tem sentido grande dificuldade do setor privado, né? As empresas, estou falando, as startups, que sejam, ou mesmo as empresas mais consolidadas, é difícil que elas entrem como parceiros efetivamente, ou seja, que estão junto no processo, tentando co-criar com você e tal, né? Então, não é por acaso, né, que você começa a ver poucas, né? A Bind, que é o exemplo que ele usou, ganhou o concurso, agora está envolvida nisso e tal. Não é por acaso que é a mesma empresa, é porque não tem tantas empresas que estão a fim de entrar nesse processo, elas acabam optando pela saída mais fácil, de, ok, me fala o que você quer, me paga por isso e eu te entrego, né? Eu sinto isso no Brasil, que eu acho que é um problema especificamente brasileiro, pelo menos pela experiência que eu tive no meu período ali no MIT, que tem um monte de spin-offs saindo de lá, e com essa visão aqui. A gente tem encontrado dificuldades dessa interação com as empresas pequenas, sobretudo. A gente não fez com as empresas grandes, pode ser que talvez isso tenha que ser feito com empresas maiores. Então é isso, porque eu não quero tomar mais o tempo de vocês, porque eu acho que a gente precisa de um pouco de debate também. De novo, agradecer a todos e a todo o grupo que está aqui, de parceiros aqui, só vejo parceiros na minha frente. É ótimo poder interagir com vocês. Um abraço. Ótimo. Professor Ciro, excelente. Muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos e teremos ainda muito mais ações já para 2021. Pegando o gancho, você comentou aqui sobre a Bind, passar a palavra para o Leonardo, né, contando um pouco da experiência da Bind, né, do que a gente está fazendo. E, aliás, são as 2 próximas agendas, né, o case real aqui da Bind e o nosso projeto junto com a Fundação Getúlio Vargas, Toyota, Unesp, né, o professor professor Silvio comentará com a gente. Bom, passando a palavra aqui para o Leonardo, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer aí participar dessa conversa e poder falar um pouquinho aí da nossa participação aí dentro desse contexto aí de buscar uma melhoria aí na mobilidade, né? Bom, sou o Leonardo, sou dos fundadores do Bind. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o que a gente tem feito. Deixa eu compartilhar uma apresentaçãozinha aqui. Beleza. Bom, o Bind é uma solução de mobilidade corporativa eficiente, né? O que a gente faz é tentar trabalhar aí com empresas soluções de mobilidade que tragam mais eficiência para o deslocamento de colaboradores, né? E aí, quando a gente fala de mobilidade, o Agenir já é um bom panorama aí desse cenário. A gente sabe que aí nas grandes cidades pode ser uma tarefa bastante difícil de se deslocar, né? As pessoas perdem tempo, é um deslocamento em geral bastante ineficiente, né? Mas um dado que chama atenção para a gente é que 76% aí de todos os deslocamentos motorizados numa cidade como São Paulo, eles são motivados pelo trabalho, né? E aí por que isso nos chama atenção? Porque isso traz à tona
a relevância que as empresas, aí, como polos geradores aí de tráfego, elas têm nessa dinâmica de mobilidade da cidade, né? Elas são responsáveis por mover milhares, aí, milhões de pessoas nas cidades diariamente, né? E a gente sabe que essa dinâmica ineficiente da cidade, né, com o trânsito, ele traz impactos negativos diretos, não só para as pessoas, né, para a saúde dos colaboradores, que tem menos tempo ali para dedicar à sua família, ao seu lazer, porque ele perde esse tempo no trânsito, né, se estressa com o deslocamento, mas também na produtividade da própria empresa, que recebe esse colaborador que já chega cansado do trabalho, né, depois de um deslocamento difícil, e também sofre com um deslocamento ineficiente, com gastos ineficientes de mobilidade, né? Isso tudo impacta de maneira direta também a dinâmica na própria cidade, no congestionamento ali do entorno, questões de poluição, tanto atmosférica, sonora, Então, a gente no Bind, a gente realmente acredita que uma política de mobilidade corporativa que possibilita escolhas mais eficientes de deslocamento, ela pode ter impactos positivos diretos e até imediatos nesses pontos que eu comentei, né? Na saúde do colaborador, trazendo mais tempo para ele nele mesmo, né? Ou na sua família, na sua saúde, mas também na própria produtividade da empresa, reduzindo aí gastos com deslocamento, com infraestrutura, estacionamento, retenção das pessoas, né? A mobilidade é uma questão bastante importante para a qualidade de vida do colaborador, né? E na dinâmica da própria cidade, no sentido de reduzir emissões, de reduzir o trânsito e permitir que o espaço que hoje é utilizado para os carros, né? Cidades pensadas para os carros, possa ser aproveitado de outras formas. Então, é dentro desse contexto que a gente construiu o Bind, né? O Bind ele é uma solução de mobilidade corporativa eficiente. O que a gente faz é trazer para as empresas aí soluções que as ajudem com essas políticas de mobilidade mais eficiente, né? Então, um dos principais produtos que a gente tem é o que a gente chama de Bind Caronas, né? Que parte de um conceito bastante simples, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas que se deslocam de carro, elas estão sozinhas, né? Existe um dado aí de São Paulo que 64% dos deslocamentos de carro, eles só levam o motorista. Então, a gente tem uma infinidade aí de assentos vazios circulando na cidade todos os dias. Então, o que a gente se propõe a fazer, basicamente, é ocupar esses assentos, gerando as conexões entre as pessoas, para que a gente possa aumentar a ocupação dos carros e, assim, aumentar a eficiência do deslocamento na cidade, né? Então, a gente conectar essas pessoas, né, que têm rotas similares, para que elas possam compartilhar os seus trajetos aí diários, né, através da carona. Então, a gente acredita que isso não só melhora a experiência aí da pessoa, mas também ajuda ela a economizar dinheiro e praticar sustentabilidade, reduzindo as suas emissões de carbono com o seu deslocamento, né. Então, a gente traz aí a tecnologia para esse conceito de carona, né. Esse produto, ele é um aplicativo, a gente trabalha dentro desse tripé, que ele tem que ser fácil, tem que ser prático e seguro, né. A facilidade e a praticidade vem muito de trazer a experiência ali para a palma da mão, para onde as pessoas já estão acostumadas, né, a praticidade de trabalhar com algoritmos de inteligência artificial que reconhecem seus padrões de deslocamento, então a pessoa não precisa necessariamente ficar buscando parceiros, a nossa inteligência faz isso de maneira dinâmica e sem muito input do usuário, né, e a segurança a gente pelo trabalho em redes fechadas. Então, a gente trabalha nesse ambiente corporativo, porque a gente sabe que para as pessoas compartilharem, elas precisam se sentir seguras, né? E aí fechar essa rede num ambiente de segurança, como é o ambiente corporativo, faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis em compartilhar. Então, a gente faz validação para todo usuário que entra, ele tem que fazer parte de uma empresa que é parceira da gente. A gente valida direto com a empresa. E dados os benefícios que a gente traz para a empresa, né, que eu citei anteriormente, a gente trabalha no modelo de negócio em que a gente oferece tudo isso como um serviço para a empresa e disponibiliza aí essa tecnologia e o serviço de maneira gratuita para as pessoas que realmente usam, que são os funcionários das empresas ou das comunidades que participam das redes.
Então, a gente trabalha com diversos clientes, né? Nessa trajetória, a gente já gerou mais de 300 mil caronas, reduzindo em 540 toneladas as emissões de carbono relacionadas ao alimento, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um cliente nosso, que é o Bradesco, né? A gente trabalha com um projeto lá específico para a matriz deles na Cidade de Deus, onde circulam mais de 12 mil pessoas, mais de 7 mil veículos diariamente, e eles têm um déficit ali de vagas de estacionamento. Muitas das pessoas vão de carro para o trabalho, é um local de difícil acesso. Então, a gente trabalhou em conjunto com eles, uma solução que se chama Move. Eles, na verdade, trabalharam diversas soluções de mobilidade, e a gente foi o parceiro para trabalhar a questão de compartilhamento de viagens, né, de carona, sempre com o objetivo de promover a qualidade de vida, de reduzir a circulação de veículos, né, na Cidade de Deus, na sede, dado o problema ali que eles tinham de até trânsito dentro da própria sede, falta de vagas de estacionamento para todo mundo, e também trazer uma questão aí de sustentabilidade no sentido de reduzir as emissões de carbono relacionadas ao deslocamento de pessoas, né. Então, dentro desse programa, a gente trabalhou vagas exclusivas de carona, então vão demarcadas ali para engajar as pessoas, né, e fazer com que elas tenham um benefício a mais aí de compartilhar. E o programa lá, ele foi um sucesso, né, eu trouxe como case porque eu achei interessante. Foram mais de 100 mil caronas só nos primeiros 12 meses, 37% do público da Cidade de Deus se engajou na ferramenta, e a ocupação dessas vagas exclusivas para carona estava em média quase 100% todos os dias. E assim, o que é gratificante para a gente é o impacto que isso traz na vida das próprias pessoas, né? As pessoas ali que acordavam super cedo para chegar lá e conseguir uma vaga, ou alguém que pegava diversos ônibus para chegar na Cidade de Deus, encontrou um colega que mora do lado. Então, para a gente trazer esse benefício à empresa também impactar as pessoas ali que trabalham na empresa todos os dias e melhorar a qualidade de vida delas através do deslocamento, de um deslocamento melhor, né? Durante a pandemia, a gente trabalhou outras soluções de mobilidade, né? A gente saiu um pouco só do conceito de carona para um conceito mais abrangente. A gente trabalha hoje também com soluções alternativas, né? A gente tem uma que se chama Bind Mobilidade, que é basicamente um hub de mobilidade em que a gente agrega ali todas as opções disponíveis de transporte aí para um funcionário se deslocar do ponto A para o ponto B. Então, a nossa ideia é, para cada deslocamento aí corporativo que as pessoas possam fazer, a gente conseguir encontrar qual é a melhor solução que ela tem do ponto de vista financeiro, a solução mais barata e também a solução mais rápida. E sempre privilegiando o compartilhamento, né, que faz parte da nossa essência. Então, se as pessoas estão indo para os mesmos lugares, a gente tenta sempre buscar as ferramentas que a gente tem para conectar essas pessoas, para que elas possam ir juntas, né. Essa é uma ferramenta que a gente está começando a trabalhar. Primeiro, a nossa ideia é trabalhar com os aplicativos de transporte, mas dentro desse conceito a gente pretende incluir aí todas as opções que possam estar disponíveis na empresa para que esse deslocamento seja feito aí de maneira bastante eficiente pelo colaborador, né? Um outro produto que a gente está trabalhando em paralelo também é a substituição de fretados por transporte de carro compartilhado. Então, basicamente, a gente faz uma análise aí junto às empresas para entender a dinâmica de mobilidade delas e ver se a gente consegue encontrar uma opção mais eficiente para deslocar o pessoal, né? Por enquanto, a gente está trabalhando com deslocamento de transporte privado compartilhado, então esses aplicativos de transporte a gente usa para transportar o pessoal, mas a ideia sempre é melhorar aí a experiência para a pessoa e trazer benefícios para a empresa, né? Nesse caso, por exemplo, tem pessoas que pegam fretado que saem muito cedo de casa ou que tem um trajeto extremamente longo, porque o fretado tem várias paradas e a gente consegue encurtar isso, diminuindo a escala desse deslocamento. Então, assim, no fim, aqui no Bind a gente tem uma visão muito positiva aí para o futuro da mobilidade, né? A gente
entende que tem muita solução surgindo e tem muita coisa acontecendo nesse meio, né? A gente sabe aí que o futuro da mobilidade, ele é multimodal, né? É elétrico, é compartilhar, mas assim, a gente realmente acredita que o futuro da mobilidade, ele é compartilhado, assim, a gente está dentro da nossa essência, a gente acha que as soluções que não atacarem a eficiência do deslocamento, né, aí traduzindo isso na ocupação dos veículos que trafegam na cidade, dificilmente vão conseguir resolver um problema de mobilidade. É isso que a gente tenta trazer para as empresas para trabalhar, e é esse conceito que a gente tem trazido aí nesse projeto que a gente está trabalhando aí em conjunto com a TMF e o Parque Tecnológico, né, de trazer um conceito de mobilidade compartilhada, de aumentar a eficiência e a ocupação dos veículos que trafegam para o Parque Tecnológico, né. Então é isso, assim, basicamente o que a gente faz é pegar esses assentos vazios que já circulam na cidade, né, aproveitar essa infraestrutura que já está disponível e ocupar elas com pessoas, né, gerando conexões e buscando um melhor deslocamento aí para todos. Basicamente é isso. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade e fico à disposição aí para qualquer pergunta. Obrigado. Ótimo. Leonardo, obrigado pela apresentação. A Bind, junto com a gente aqui no nosso projeto de mobilidade e nos próximos também. Na sequência da nossa agenda, a gente tem uma apresentação do professor Silvio, da Unesp, né, diretamente conectado também no nosso projeto de pesquisa, junto com o GV, junto com a Toyota. O professor Silvio, por um compromisso de agenda, um conflito, né, de agenda, ele deixou a mensagem dele gravada, então nós vamos passar um vídeo de aproximadamente aqui 5 minutos, com um resumo, né, da participação da Unesp, no que tange dados, né, o tratamento dos dados geográficos. Né. Terminando o vídeo, volto aqui com vocês, né, e a gente caminha para um fechamento até em função do horário. Então, por favor, pessoal, pode passar o vídeo. Obrigado. Bom, inicialmente eu queria cumprimentar aos organizadores, aos palestrantes, a todos os participantes do Workshop Mobilidade. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Silvio Simões, eu sou professor aposentado da Unesp, aí do Parque Tecnológico, que fica dentro do parque, mas eu continuo com vários projetos, e um desses projetos é exatamente com a Fundação Toyota, com o Parque Tecnológico e também com um colega da Universidade da Pensilvânia. Nós desenvolvemos uma pesquisa para cardonas corporativas. Dentro do parque, aplicamos um questionário, um survey, para fazer as opções e analisar como as pessoas, né, elas do parque, né, o que essa ideia traria, porque nós sabemos que isso é uma questão bastante séria em relação à mobilidade dessa região, né, e isso seria digamos assim, mais uma alternativa para as pessoas que moram naquela região, trabalham naquela região. Só a Unesp está dentro do parque, ela tem um curso de engenharia ambiental na graduação e tem um curso de pós-graduação em desastres naturais, que é em parceria com o CEMADEM, Centro Brasileiro de Desastres Naturais, de alerta de desastres naturais. Então, a nossa participação em relação a esse projeto com a Toyota, ela vai no sentido de mobilidade. Se você pensar em mobilidade, ela é uma questão, antes de tudo, uma questão espacial. Porque quando a gente pega, né, diversos tipos de dados que existem, dados de físico, dados socioeconômicos, dados da Terra, dados atmosféricos, dados de água, todos esses dados, hoje, eles estão no formato espacial. E muitas vezes estão distribuídos em vários lugares, eles não estão no mesmo lugar. Então, quando nós, para iniciar esse processo, né, de desenvolver uma atividade realmente, né, prática, né, de pesquisa, nós desenvolvemos, então, iniciamos por esse survey. Esse survey teve em torno de 1.000 residentes, mais ou menos, que responderam. E, então, eles têm informações sobre a localização, sobre CEP, diversos atributos que foram colocados dentro desse survey.
Então, o que é que a gente faz? A gente pode transformar todas essas informações que estão dentro dos atributos, todas as informações colocadas pelas pessoas, a gente pode transformar isso em mapas. A gente pode transformar isso em mapas que fica muito mais simples para, né, o cidadão que, em vez de pegar uma tabela convencional, né, você pega, olha o mapa e você sabe aonde as pessoas estão, aonde as pessoas do parque elas estão densamente em relação aos bairros da cidade, em relação às regiões da cidade, a mesma coisa em relação a determinado atributo que tem dentro da tabela. Aqui, qualquer atributo pode ser transformado numa tabela, num mapa, né, e a partir daí fica mais fácil essa interpretação. E a partir daí você pode fazer análises mais robustas, mais sofisticadas, usando estatística, né, não necessariamente só pessoas que trabalham com análise espacial, mas também pessoas de estatística mesmo, que podem integrar aí essas análises, né? Bom, o que eu gostaria de colocar né, como sugestão aí é que é fundamental, né, dentro desse conjunto de iniciativas que o parque está tomando, é fundamental que tenha um laboratório, se pensa na implantação de um laboratório de análise geoespacial, um laboratório de mobilidade urbana que trate da integração desse dado, que pegue esse dado para organizar, analisar, monitorar, modelar, gerenciar todas essas informações que estão chegando de vários setores da prefeitura, do parque, né, dos vários institutos que estão na cidade, pode ser organizado dentro dessa base única, e essa base única, então, ela passa a subsidiar, é como se fosse uma base para subsidiar ações, tanto na área de projetos urbanos, como projetos na área de transporte. Então, fica a minha sugestão aí, em termos de desenvolver, e dizer que a Unesp tem pessoas, tem uma colega que trabalha com engenharia cartográfica, que tem essa possibilidade, tem alunos de pós-graduação que tem formação em assessoramento remoto, formação em sistema de informação geográfica, formação em cartografia, que podem contribuir, colaborar com esse projeto, né, que eu acredito que seja, então, fundamental. Ou seja, que a ideia, então, é trazer o espaço, a geografia para dentro da mobilidade urbana. É isso que eu queria falar. Eu acho que isso aí é uma sugestão para vocês e sucesso aí para o evento. Infelizmente, eu estou com dificuldade de participar e estou repassando essa mensagem aí para o parque e para todos vocês. Um grande abraço a todos. Voltou? Legal. Bom, seguindo a nossa agenda, né, a gente tem um espaço agora para a gente falar sobre cooperações de projetos, né, e perguntas e respostas. Bom, pegando o gancho aqui, né, nos últimos assuntos, né, sobre a Bind, né, sobre a Unesp, são vários programas, né, de política pública que são executados aqui. Esse projeto do Colmeia, por exemplo, é um deles, né, onde nós nos encaixamos, e um outro programa é o Nexus Hub de Inovação. E aí, já falando sobre possíveis projetos, fica o convite para todos aqui que estão nos ouvindo e participando, que eventualmente tenham ideias e queiram gerar novas startups, né, validar essa ideia, pode se inscrever, né, e quem sabe gerar uma nova Bind, por exemplo, né, em algum respectivo setor. Então, isso tem tudo a ver, né, com essa conexão bem com o ambiente de startups. Existem outras fontes, né, de apoio à pesquisa, né, diferentemente de startup, mas, por exemplo, como a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que também tem alguns recursos, né, protocolos, eles têm caminhos específicos, mas também quem tiver um projeto aí, principalmente de pesquisa, é válido, né, e nós aqui estamos à disposição e faz parte do nosso papel como é que a gente pode cooperar com tudo isso, né? Então, há várias outras formas, né? Gostaria de reforçar o convite para quem tiver a oportunidade, olhar o site do Parque Tecnológico, lá tem muito do que está acontecendo, de mobilidade, de outras ações, e essas histórias, elas se entrelaçam, né? Às vezes o setor automotivo, setor de saúde, por que não? Enfim, muito pode se conectar, e aí é nosso papel como um ambiente de inovação promover essas integrações todas, né? Do ponto de vista de agenda,
nós estamos de olho aqui para caminhar dentro do que a gente tinha previsto, né, até as 4 horas. Eu vou pedir para a nossa equipe deixar o meu e-mail no chat, e aí quem não tiver a pergunta respondida, justamente que não vamos ter tempo de atender todas, a gente procura responder aquilo que tiver condições, né? E vou passar a palavra aqui para o nosso secretário Paulo Guimarães. Antes, só comentar uma das perguntas que surgiram aqui, que dá tempo, e depois que o Paulo comentar, eu faço o fechamento aqui. Foi uma das perguntas veio da Bárbara, né, sobre a questão de mobilidade aqui para os alunos da Unifesp e da Unesp. Né. Esse é um ponto importante, e gostaria de reforçar, nós dedicamos, né, boa parte desse segundo semestre, junto com a equipe aqui, o William, da Toyota, e todo um outro time também da própria Toyota, e de universidades, o professor Silvio, que foi isso que ele comentou, nós conversamos nesse ambiente todo, né, justamente para conhecer aquilo que a gente já tinha uma boa experiência, mas conhecer mais analiticamente. Então, nós fizemos uma pesquisa, né, com empresas, com alunos, né, e isso nos gerou aqui informações que justamente a gente está planejando aí para 2021. Então, por isso também a Bind aqui com a gente, né, esse aplicativo de caronas vem nessa linha, e gostaria de fazer um convite e um pedido, até para também aproximar os alunos da gente, né? Nós tivemos diferentes níveis de engajamento nessa pesquisa. Mais precisamente, né, o pessoal aqui da Unesp, da Unifesp, a gente teve um índice muito bom de participação. Da FATEC teve um índice razoável, então nos ajudaria se a gente conhecesse melhor também, né, o que eles precisam, né, apesar de ter sido sinalizado que algumas coisas aqui já, mas enfim, esse é o convite, né, fiquem próximos da gente, acompanhem as pesquisas, as mensagens, e com certeza a gente vai ter soluções aí para o ano que vem com base nesses resultados que a gente está terminando aqui de compilar, tá? Vou passar a palavra ao nosso secretário, depois eu faço um fechamento. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Só para fazer as considerações finais, aproveitar para responder algumas perguntas que eu acabei acompanhando aí pelo chat. Fizeram alguns questionamentos com relação a dados abertos, ciclovias, pedestres, deficientes e calçadas, na verdade. Então, só para lembrar, São José tem um programa chamado Calçada Segura, a gente está encaminhando agora para a Câmara Municipal, que a gente está chamando de Calçada Segura 3.0, que é a terceira versão de inovação em calçadas. E lembrando também que esse também foi um programa inovador que foi exportado aí para outras cidades do Brasil. Agora, na nossa recente lei do zonamento, a gente estabeleceu calçadas mínimas de 3 metros de largura, né? Então, isso é um desafio muito grande, né, e tem a ver com a questão do planejamento urbano. Assim como na parte de sistemas cicloviários, a gente iniciou 2017 com 80 quilômetros de sistema cicloviário e devemos encerrar agora 2020 com quase 150 quilômetros. Então, praticamente o dobro da malha cicloviária e com um elemento que não existia antes, que são as bicicletas públicas compartilhadas. E usando esse exemplo já, para responder a questão dos dados abertos, faz parte, tanto do nosso trabalho junto à GV para a concepção do novo sistema de transporte público, a plataforma MAS, que é a Mobility as a Service, de fato, e integrar todos os modais de transporte da cidade, não só do ponto de vista de integração física, mas também integração tecnológica e tarifária, mas um dos produtos da nossa parceria com a FGV é justamente o Laboratório de Mobilidade, que vai ajudar a fomentar iniciativas como a Colmeia e Nexus, eu falei um pouco sobre a hipertecnologia e esse avanço acelerado de investimentos para soluções de resultado rápido e com significado social. Startup tem isso na veia, São José está sendo aí, se propondo a ser um grande centro de atração para startups. A nossa concepção de laboratório de mobilidade vai justamente nesse sentido. A gente tem um trabalho muito forte com o professor Ciro, o William tem acompanhado isso também com relação ao Open Data Specification, ou seja, todos os dados de mobilidade eles estarem disponíveis de forma fácil para as pessoas, e por meio do laboratório de mobilidade, aí as parcerias que a gente vai tirar disso, com parque tecnológico, enfim, a gente fomentar startups
aqui no município que tragam soluções de mobilidade. Então, só para fechar esse ciclo, a gente pensou nisso também, e aí grande parte dessa cabeça gigantesca do professor Ciro, que aí realmente traz bastante inovação, nos ajuda a pensar fora da caixinha, e aí aproveito para agradecer aí a participação de todos, agradecer o espaço. Sempre é importante a gente estar abrindo as portas da prefeitura, e o prefeito Felício faz questão de sempre frisar isso. A gente tem aqui o mais amplo conceito de gestão aberta, e toda vez que a gente puder ampliar esse conceito de gestão aberta, a gente está disposto a fazer isso, e agora acho que pronto aí para encarar os próximos desafios. Muito obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, foi muito legal ter participado aí com vocês. Obrigado, Paulo, pelos complementos, pelas considerações. Eu gostaria de reiterar os nossos agradecimentos aqui em nome do Parque Tecnológico, pela sua presença como Secretaria de Mobilidade, como Prefeitura, como Governo aqui com a gente, a todos os nossos participantes online, né, que caminharam com a gente até agora, e também professor Ciro, muito obrigado, e também em nome do Parque. Temos muitas ações aqui para 2021, a Genir também, William, nos falamos todo dia praticamente, ou com uma frequência muito grande, só para vocês aqui que estão nos ouvindo terem uma noção, realmente, mobilidade está na agenda bastante intensa, né? Leonardo, né, também, muito obrigado. E todos, gostaria de reforçar o convite para nos acompanhar através do site do Parque, né? Muitas das novidades ficam lá, né, disponíveis. Eu vi aqui o meu e-mail também está divulgado, a gente está à disposição, seja para dúvidas, ideias, projetos, né, novas startups, como o Paulo comentou, através do nosso programa aqui Nexus. Enfim, acompanhem de perto que 2021 vai ter muita ação, muita novidade por aqui, e a gente está à disposição de todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima tarde para vocês. Um abraço. Obrigado.